presidente da Igreja Batista Central de Paulínia, onde é membro há 36 anos, a maior parte do tempo atuando como gestor e ministro de música. Foi missionário em 12 estados brasileiros, percorrendo mais de 2.000 igrejas em todo o Brasil. Coordena o projeto de disseminação da visão de igreja multiplicadora em São Paulo e no Chile. Professor no Seminário Teológico de Bauru, músico, teólogo, pedagogo e estudante de psicanálise. Casado com Miriam e pai de João Vitor e Mateus. Recebam agora o pastor Esdras Soranzo, que vai falar sobre o poder para este tempo. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, povo de Deus. Júlia, corre aqui de novo, Júlia, por favor. Aonde está a Júlia? Júlia, volta pra cá. Espera aí que eu tô chegando. Onde está você, Júlia? Tô subindo. Aleluia. Cadê a Júlia? Queridos, é uma honra estar aqui nessa noite. Tudo que eu aprendi sobre igreja multiplicadora, no início de tudo, foram apenas com os livros da igreja multiplicadora. Mas o Senhor fez uma grande obra, colocando na minha vida homens de grande valor, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre eles. E a primeira vez que eu estive no Multiplique foi em 2019. Então, essa é a terceira vez que eu estou no Multiplique. E poder ter a oportunidade de ministrar, tanto louvor quanto ministrar a palavra, é uma honra para mim. Porque desde pequeno, eu ofereci minha vida ao Senhor. O Espírito do Senhor me chamou e me deu um ministério. E eu amo, eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo a igreja do Senhor Jesus. Eu amo o discipulado, eu amo gente. Então poder estar aqui ministrando é uma alegria para a minha vida. Eu pedi para chamar a Júlia porque quando eu fui convidado para ministrar o louvor, o Senhor me disse: você vai dividir o altar com a Júlia. A Júlia chegou na nossa igreja, juntamente com a sua família, precisando de muita restauração. Seu pai, sua mãe, ela, seu namorado, agora marido. E a Júlia, ela tinha um ministério de louvor que teve uma interrupção. Então, quando eu recebi o convite, o primeiro nome que veio no meu coração foi a Júlia. Eu disse: o Senhor vai devolver para ela e vai confirmar para ela o sonho que Ele sempre teve para o coração dela. Ela nasceu para isso. Por isso, Júlia, que hoje eu fui somente o seu intercessor ali embaixo. E eu estou muito orgulhoso de você, porque você tem dado a volta por cima em todas as áreas. Sabe que eu me lembrei? Quando a sua filhinha foi diagnosticada com uma enfermidade congênita. E o pastor Fabrício pregou na nossa igreja e ministrou sobre a vida dela sem saber o que estava acontecendo. E ela foi completamente curada e nasceu perfeita para a glória do nome do Senhor. Então o Senhor restaurou o ministério da Júlia, o Senhor restaurou o casamento da Júlia, o Senhor restaurou a vida da Júlia, o Senhor restaurou e tirou daquela UTI desenganada a mãe da Júlia. A mãe da Júlia, ela foi diagnosticada com câncer, com um tumor no cérebro muito grande. E então eu recebi a ligação do seu pai, o Nilson, dizendo: pastor, só um milagre. Então eu disse: se é só um milagre, então nós temos 100% de probabilidade, porque o Senhor, Ele opera milagres. E a Neia, ela saiu dali com o diagnóstico, que ela não falaria, que ela não andaria. Ela está falando, ela está andando, ela está indo na igreja, e o Senhor está restaurando a vida dela pouco a pouco. Então, Júlia, diante deste auditório, e diante da presença do Senhor, eu quero dizer que o Senhor, Ele é especialista em realizar milagres, e que simbolicamente Ele devolve para as tuas mãos hoje, nessa noite, todos os sonhos que Ele sempre sonhou para a sua vida. Vá e ministre por este mundo.
Aleluia! Te amo, querida. Que Deus te abençoe. Aleluia! Eu creio que esse é o maior prazer do ministério pastoral, ver vidas restauradas. Eu quero agradecer imensamente a vida de cada um aqui presente, agradecer imensamente a vida dos meus amigos, irmãos, meu colegiado que eu vou apresentar agora. E eu preciso de um relógio aqui, porque o meu relógio acabou de cair, então eu estou perdido com o horário, e quando eu não tenho relógio eu fico bem à vontade. Eu penso que vocês precisam dormir hoje à noite, não é? Então se alguém puder colocar no monitor para mim aqui o tempo que eu vou ter. Se não quiser também eu fico feliz, mais feliz ainda. Mas eu quero apresentar a minha família. Aqui está a minha família, pode colocar na tela para mim, por favor. Cadê minha família linda? Primeiro slide. Deixa eu apresentar esse povo bonito. Olha só que gente linda. Aqui está a minha esposa. Meu amor, fica em pé. Olha que mulher linda, gente. Eu conheci a minha esposa quando eu tinha 15 anos. E o coração velho bateu. E continua batendo até hoje por ela. Nós nos prometemos um para o outro. Nós nos casamos virgens. E a única mulher que eu conheci foi ela. E o único homem que ela conheceu fui eu. A Miriam veio de uma história muito difícil. Na infância foi abusada, na adolescência foi abusada, passou por muitas dificuldades, trabalhava cortando cana, trabalhava apanhando algodão, veio de uma família muito simples, muito humilde, e o Senhor a trouxe para Paulínia, porque Ele sabia que eu precisava de uma mulher de fibra, Ele sabia que eu precisava de uma mulher calma, porque já bastasse eu tão agitado. Então o Senhor colocou a Miriam na minha vida. Olha, eu tenho 25 anos de casado, e se eu falar algo diferente aqui, eu serei um mentiroso. Em 25 anos de casado, nós nunca brigamos, mas não foi por falta de vontade minha, é porque ela nunca quis. Então ela é muito paciente. Também em 25 anos de casado, ela nunca reclamou de nada. Sabe o que é você não reclamar de uma comida, de uma casa, de não ter alguma coisa que você queira? E interessante que nós nos casamos, eu tinha 20 anos, e no primeiro ano de casamento, eu tive um chamado para trabalhar no Piauí. Eu trabalhava como assessor do prefeito em Paulínia, e o Senhor então me disse: eu quero você no estado do Piauí. Uma daquelas viagens missionárias que a gente inventa de fazer, e depois a gente fica apaixonado por aquele lugar. E então eu só voltei para Paulínia para pedir a conta. Ela pediu a conta, nós vendemos tudo que a gente tinha e nós fomos trabalhar no sul do Piauí. E do Piauí nós passamos para Maranhão, Bahia, bem resumindo, 12 estados, mais de 2.000 igrejas, trabalhando com revitalização de igreja. E isso alegrou muito o nosso coração, até que um dia o Senhor pediu para nós voltarmos, porque a nossa igreja, pastoreada pelo meu pai, estava precisando de ajuda. E então entendemos que era o tempo de voltarmos. E o Senhor fez uma grande obra nesse retorno que eu falo daqui a pouco. Mas com 6 anos de casado, o nosso maior sonho era termos um filho. E a Miriam foi diagnosticada com uma enfermidade, ela não poderia gerar filhos. E aquilo trouxe muita tristeza para o meu coração, porque eu queria ter 10 filhos. Então de 10 para nada, a distância é muito grande. Por que eu queria ter 10 filhos? Porque eu sou filho único. Eu fiquei filho único, porque Deus levou 5 irmãos meus. Por isso eu louvo muito a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, por ter aguentado tanta barra. E daqui a pouco eu vou apresentar eles para vocês. Mas o meu pai também é filho único, então logo eu não tenho irmão, eu não tenho tio, eu não tenho sobrinho, e a nossa família cabe num Fusca e sobra espaço. Então eu pensei, não, eu quero ter uma família grande. Então nós oramos, pedimos ao Senhor, e lá na nossa igreja nós temos hábito de fazermos campanhas de oração, e naquela época nós estávamos fazendo uma campanha de 88 horas, 4 dias e 4 noites, orando, sem parar. E naquela oportunidade nós colocamos diante do Senhor o nosso desejo. E aqui está uma grande lição. Você não precisa enganar a Deus, porque você não vai conseguir, Ele já sabe o desejo do seu coração. Então diga logo o que você precisa. E que você também se submeta à vontade dEle.
2 meses depois da vigília, a Miriam estava grávida do João Vitor, nosso filho mais velho. O Senhor fez um milagre no ventre da minha esposa. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia! Ele é o Deus de milagre. Mas então, o tempo passou e eu pensei, está faltando só 9. Mas 14 anos depois, a Miriam chegou em casa. E você sabe como que homem é lerdo para entender as coisas. E ela trouxe uma caixinha com um bodezinho e um sapatinho dentro. Eu estava terminando de preparar um sermão, eu estava focado no texto. E aí ela me entregou aquilo e falou, para você. E eu pensei comigo, não serve nem no braço. Eu falei, que isso? Ela disse, leia o que está aí. Aí tinha um papel, eu li o papel, estava escrito positivo. Eu pensei, você tem alguma doença que eu não estou sabendo? Mas você é lerdo mesmo, hein? É esperto para tanta coisa e não está entendendo. Você vai ser pai de novo. Então eu celebrei porque foi o segundo milagre. O Senhor nos deu Mateus. Aleluia. E o João Vitor, mais velho, que tem 19 anos, mora nos Estados Unidos. O Senhor também chamou ele para o ministério. Ele é líder de pequeno grupo desde os 13 anos. Está fazendo seminário teológico ali em Dallas. O Senhor o chamou a 3ª geração de pastores da nossa família. Então isso trouxe muita alegria para o meu coração. E só que o João Vitor é calmo, sereno e tranquilo, igual a mãe dele. Então o Senhor achou que eu precisava entender todo o trabalho que eu dei para minha mãe, meu pai, as noites sem dormir, agitação. E veio o Mateus. O Mateus é uma criança animada. E meu pai sempre disse, aqueles mais acelerados viram pastores ou missionários, fica tranquilo. Então se você tem um filho bem acelerado, você corre o risco de ter um filho ou uma filha que vai servir no ministério. Então eu tenho uma família linda, uma família maravilhosa. E eu quero apresentar também os meus pais para vocês. Mas para apresentar os meus pais, eu quero chamar eles aqui nesse altar, aqui nesse palco. Porque eles são muito especiais. Já viram para quem eu puxei, né? Eu puxei para o pai ou para a mãe? É claro, porque o meu pai, ele fala 7 línguas, é professor de hebraico, é quieto. É claro que eu não puxei para o pai, eu puxei para a mãe. Barulhento, a gente dança, a gente pula. A minha mãe passou por 20, quantas cirurgias? 21, acho que foi mais já, hein? 21. Cada vez que a gente conta, a gente vai perdendo. 21 cirurgias. Parece que uma mulher dessa saiu do câncer recentemente? Não, a palestra não é com a senhora, não. A minha mãe, em 2018, foi diagnosticada com câncer. E aí ela chegou toda triste para mim e falou assim, filho, a mãe não pode morrer sem conhecer a Europa. Aí ela disse assim para mim, você poderia me levar para a Europa para eu me despedir da vida? Antes de eu ir para o céu, eu quero conhecer a minha Europa, foi meu sonho. Eu trabalhei de empregada doméstica a vida toda, e depois trabalhei como servidora pública, e eu guardei um dinheirinho da minha aposentadoria. Eu falei, se pagar a minha passagem eu vou. E nós fomos para a Europa, 8 países, e a mulher não morreu. A mulher está aqui, pensa numa mulher dura de morrer. E agora recentemente recebeu um diagnóstico, 100% curada do câncer. Aleluia. A camisa florida já deu para perceber para quem que eu puxei, né? O meu pai é irmão gêmeos do Rick Warren, irmão gêmeos do... Como é que chama aquele pastor que usa a camisa florida? Jeremias. Então eu quero dizer a vocês que eu tenho um tremendo orgulho dos meus pais. Meus pais me ensinaram nos caminhos do Senhor. Eu tenho 45 anos de idade, eu nunca vivi um dia fora dos caminhos do Senhor. Não por mérito meu, mas porque o Senhor colocou na minha vida pessoas preciosas, a começar dos meus pais. Vieram de famílias difíceis, situações difíceis. A família do meu pai veio do espiritismo, do baixo espiritismo. Meu avô era cavalo, recebia entidade. A minha mãe veio do catolicismo. Mas o Senhor, em 1976,
alcançou este casal. E eu nasci em 1978. Então eu louvo a Deus porque o Senhor alcançou eles antes de eu nascer. E depois meu pai batizou não só a mim, mas batizou o meu avô também. Toda a nossa família serve ao Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Pai, mãe, obrigado por investir na minha vida. Obrigado por cada leitura antes de eu dormir. Obrigado por cada oração. Obrigado por me levar em todos os lugares. O Senhor nunca, nem a senhora, nunca me fizeram transparecer que eu era um problema. Às vezes eu deitava em casa e acordava no cemitério, porque alguém morreu e sabe como é que é filho de pastor. Eu deitava em casa e acordava no hospital. E falei, como que eu cheguei aqui nesse hospital? Eu fui trasladado várias vezes nessa vida. Então, filho de pastor tem dessas, não é? Mas meus pais nunca falaram mal da igreja de Jesus. Eu só fui descobrir que na igreja de Jesus tinha gente imperfeita depois da adolescência. Mas já era tarde demais para não amar mais a igreja de Jesus. Então eu sou apaixonado pela igreja de Jesus. É um povo imperfeito que está sendo transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Você já vê esse homem pregar. É um tiroteio. Ele começa daqui para cá no português, ele volta no hebraico, depois ele vem para o grego. Eu só falo mineirês, mas tudo bem. Cada um na sua. Também quero apresentar para vocês aqui, tudo que é grande começa pequeno. Então nós começamos a Igreja Batista Central de Paulínia na nossa casa, e depois fomos para essa casa na escola bíblica. Mas aqui não eram os membros da igreja não, aqui tem um monte de americanos junto, porque na verdade meu pai pregava para mim e para minha mãe. A minha mãe cantava para nós dois e eu recolhia a oferta dos dois e dava tudo certo. E quando meu pai pregava, mesmo quando a igreja era pequenininha, que tinha 5, 10 pessoas, quando enchia tinha 17. O meu pai pregava assim, o Senhor vai nos dar Paulínia para Cristo. Eu olhava para trás e falei assim, homem é louco, não tem ninguém aqui. Ou pensei, será que esse negócio vai ter que ser só com a gente, só nós três, para fazer tudo isso? Então, o Senhor abençoou, e o Senhor nos levou para uma capela que nós ganhamos dos americanos. Eu louvo a Deus pela vida daquele povo abençoado. E quando essa capela enchia, meu pai é da área da engenharia também, de projetos. Meu pai projetou que as laterais da capela, que eram de madeira, abrissem. Porque meu pai era inteligente. Sabe o que meu pai fazia? Ele botava o número de cadeira que ele sabia que ia vir. Então ele imaginava, hoje vai ter 20 pessoas, então ele colocava 20 cadeiras. E aí no meio do culto, quando chegava uma pessoa a mais, ele falou, perdão queridos, porque está cheio, está lotado. Aí vinha uma pessoa com aquela cadeira. Na capela, era banco, não dava para fazer isso. Então ele teve que inventar que as paredes tinham que abrir, porque ele é revolucionário. Ele sempre esteve 20 anos na frente dos colegas dele. Então, muitas vezes no meio do culto, você só via diácono passando com aqueles ferros assim, e abrindo, parecia uma nave espacial de madeira aberta. Aí o Senhor nos levou para este lugar, que é o... Aqui já, eu acho que eu passei alguma coisa errada aqui, gente. Peraí. Sim. Ah, tem uma foto invertida, é por isso, perdão. O Senhor nos levou para esse salão. Esse aqui sou eu, de azul aqui, ó, de calça azul. Quem reconheceu o carro é porque é jovem há mais tempo. Aqui sim, o nosso templo. Nós construímos isso aqui com muito sacrifício. Foram anos construindo. Todo mundo como voluntário, trabalhando, afinco. Até que encheu, não tinha mais o que fazer. Tinha 3 cultos. Você vê que não tinha espaço nem mais para o Espírito Santo passar ali. Então tinha que fazer alguma coisa. Estava lotado. E a gente não aguentava mais pregar a mesma coisa em 3 cultos. Então pedimos, Senhor, nos dê um local maior. E o maior local da cidade era o shopping da cidade. Então nós alugamos o shopping da cidade. E ali nos reunimos por algum tempo. Metade das salas do shopping viraram salas da escola bíblica e sala também do Ministério Kids. E os gabinetes. Então era muito estranho. A pessoa estava passeando nas lojas pernambucanas, americanas, não sei que loja que tinha na época. E de repente parecia uma igreja lá do nada. Mas uma coisa me lembro, que em todos os jornais da cidade apareceu uma manchete, uma publicação. Igreja Batista salva shopping de falência.
Ninguém ia no shopping, a cidadezinha era pequenininha, 130 mil habitantes, e Campinas é colado, todo mundo ia no shopping de Campinas. Mas imagina só, 1000 pessoas entrando, parecia um mar de gente entrando, e crente quando acaba o culto faz o quê? Então nós reagimos àquela praça de alimentação. Pensa num povo que tem saudade da gente. Saudade por quê? Porque deu um vendaval e o telhado da igreja voou. Nós que fizemos aquele filme, o vento levou. O telhado voou e foi uma loucura. E eu me lembro que naquela confusão toda, era um sábado à noite, teve um casamento lá. E eu liguei chorando para o meu pai, porque meu pai estava com a minha mãe no hospital. Minha mãe gosta de hospital. Uma mulher que gosta de pregar para médica é a minha mãe. E o Senhor livra ela de todos. Enfim, eu liguei para ele e falei: pai, o senhor não sabe o que aconteceu, voou o telhado da igreja, pai. E chorando, tanto que nós trabalhamos aqui. Ele falou assim: rapaz, seja homem, para de chorar, moço. Tem alguém machucado? Não. Alguém se feriu? Não. Tem líder da igreja com você? Eu falei: tem. Pois convoque todo mundo amanhã, para secar essas cadeiras, para secar esse som, que amanhã o Senhor vai preparar um novo lugar para a gente. Eu falei: amanhã o Senhor vai preparar um novo lugar? Como assim? Quanto tempo levou para preparar esse lugar? E o pior de tudo é que estava agendado o pastor Fernando Brandão para pregar no domingo, e era sábado. Como que eu ia receber Fernando Brandão? Ia ser o ministério sem teto da igreja lá. Mas enfim, realmente, eu chamei os irmãos da igreja, o pessoal da logística, disse assim: gente, nós precisamos tirar isso aqui, tudo aqui. E o povo secando, e o povo, pai, levaram as coisas no posto de gasolina, porque o nosso som ficou todo mergulhado. E quando eu pedi para colocar nos caminhões, o líder da logística disse assim: para onde nós vamos levar isso aí? Eu falei: não sei, o Senhor vai prover. Mas eu falei com a fé. 5 minutos depois, o prefeito chegou com a defesa civil e nos cedeu esse espaço. Cadê? Nem diz lá em Minas, cadê? Tá vendo? Não era... não era você. O negócio está no controle. Volta. Aí. E o Senhor nos mandou para esse espaço, os estúdios da cidade. Nós ficamos aqui um tempo. Daqui nós fomos para uma tenda, que eu não vou pôr nem foto, porque foi muita sofrência nesse lugar. 1 ano na tenda. Uma tenda para 1000 pessoas, montada no estacionamento. Asfalto embaixo, tenda em cima, 40 graus em cima, não tinha banheiro. Pensa numa igreja que passou pela tribulação antes da hora. As grávidas começavam a desmaiar, o povo saía de SAMU. Mas foi um tempo assim que sabe que o Senhor deu aquela chacoalhada para ver quem que era crente mesmo, que só crente aguentava aquilo. Até que o Senhor preparou para nós uma fábrica, mas antes nós passamos pelo teatro, em vários eventos que nós fizemos com a cidade, até que o Senhor preparou essa fábrica para nós. Nós estamos lá até hoje. Essa fábrica, ela tem sido uma bênção na nossa vida. E o que eu quero deixar claro para vocês, vamos recapitular aqui: igreja na fábrica, igreja no teatro, igreja... não está funcionando mesmo. Acontece. Volta um por um devagarzinho, vai. Igreja na fábrica, volta. Igreja, tem alguém me ouvindo lá no fundo? Jesus, me ouça. Igreja no teatro, volta mais uma. Igreja no estúdio, volta mais uma. Igreja no shopping, volta mais uma. Igreja no auditório, no templo, volta mais uma. Igreja no salão, volta mais uma. Igreja na capela, volta mais uma. Igreja na casa, volta mais uma. Igreja é gente, não é lugar. Nós precisamos entender isso. Se vai aplaudir, faz com gosto. É isso. Igreja é gente. Igreja é gente, não é auditório, não é prédio. Por exemplo, igreja no centro de convenções, igreja no hotel. Então, igreja nas escolas com o nosso instituto, igreja no pequeno grupo. Pode ir mais uma. Esse é o meu pequeno grupo. Já sei que tem gente pensando assim: mas pequeno grupo está muito grande. Calma, respira, ô irmão. Por isso que Deus não te abençoa. Oxe, o que aconteceu aqui?
Esse sujeito de preto, do lado desse sujeito de vermelho, o nome dele é Jucimar. O Senhor trouxe o Jucimar para o nosso pequeno grupo. Esse dia foi o dia de maior susto da minha vida, porque o Jucimar chegou, trazido pelo Ricardo, que é casado com a amiga da minha esposa, que pelo RI, pelo relacionamento intencional, ele veio para o nosso pequeno grupo. E quando ele chegou, todo mundo se apresentando, o pequeno grupo era pequeno ainda. Ele disse assim: tá ligado que eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu acabo de sair da tranca de Avaré. Eu puxei mais de 120 anos, mas aí eu fui liberto por um milagre. E eu estou aqui com vocês, valeu. Eu fui considerado o maior assaltante a carro forte do Brasil. Falei, dei ruim, hoje não sobra nem a geladeira. O cara que roubava carro forte na minha casa, já não tinha muita coisa, ia sobrar o quê? Pois bem, esse homem entregou a vida para Jesus, e na outra semana ele trouxe alguns amigos. Já pegou, né? Então um deles disse assim: por que eles têm voz grossa, né? Eu queria entender. O meu nome é Jean. Queria agradecer ao meu parça que me trouxe aqui. Eu peguei 8 anos de penitenciária lá em Minas Gerais. Fui considerado o maior assaltante a caixa eletrônico de Minas Gerais. Falei, pronto, agora já tem carro forte e caixa eletrônica. E na outra semana ele trouxe um carro, na outra semana ele trouxe uma van, na outra semana ele trouxe um micro-ônibus de 23 lugares. E aí ficou entupido, virou um GGM. Não tinha como multiplicar esse trem aqui, porque fica aí, ó, anote aí, de graça essa. Você só multiplica um pequeno grupo multiplicador quando você tem líder preparado. Posso descer aqui, se você entender isso aí, você já não vai fazer besteira lá, porque eu fiz muita besteira na minha igreja. Então não multiplique de forma prematura, só multiplique quando tem alguém preparado para assumir, porque gente doente gera gente doente, então a pessoa tem que estar preparada. Por fim, o Senhor foi nos abençoando, nós já multiplicamos esse pequeno grupo 17 vezes. Aqui está o meu colegiado. Pastor Esli, cadê você, Esli? Fica em pé aí. Você é a Jalile. Pastor Esli, Jalile, pastor de missões e pastor de crianças da nossa igreja. Aqui está meu velhinho, pastor João Carlos e Cláudia. Era pastor de membros até agora há pouco. Agora ele inventou de plantar outra igreja, a 5ª igreja que ele está plantando. Edmar, pastor de educação cristã, não está entre nós. Pastor Ronaldo, cadê você, Ronaldo? Fica em pé aí, Ronaldo, onde você está? Ronaldo Verusca, está lá, pastor de adolescentes da nossa igreja. E também o Ronaldo cuida de todo o pilar de serviço. Aqui o do meio sou eu, já deu para ver. Do lado é o pastor Gabriel, pastor de jovens, não pôde estar conosco. Ao lado o pastor Robson, também não pôde estar conosco, que é pastor de adultos. Aqui está o pastor Rodrigo, que é gestor e pastor de adoração. Cadê o Rodrigo? Rodrigo, onde está você, Rodrigo? Ana, fica em pé representando o Rodrigo. Ele deve estar correndo aí, tem 2 crianças. Muito bem. E o pastor Denis, que é pastor de ensino. Cadê você, Denis? Onde você está? Lá atrás, o Denis com a Ana. Obrigado, Denis. E agora presta atenção na nova aquisição. Quero apresentar a vocês agora, recém-chegado ao meu colegiado, William Salgado e Tânia Salgado. Vai bombar a PGM 2024. O Senhor tem sido bom conosco. O Senhor é que faz todas as coisas. E eu louvo a Deus, porque Ele tem nos abençoado. Essa foto é recente, da nossa viagem ao Chile. Eu tenho trabalhado não só como coordenador do estado de São Paulo, mas também como coordenador do Chile. E o Senhor colocou na minha vida um casal maravilhoso. Pastor Juan Pablo, por favor, pastor Juan Pablo, pastor Elcita, por favor. Sim, pastor Elcita. Esses são os meus discípulos. Meu primeiro casal de discípulos lá no Chile. Eu gostaria de apresentar agora a nossa delegação lá do Chile. Fique em pé, por gentileza.
Quero convidar também todos os meus pastores, também convidar todos aqueles que fazem parte de um grupo de mentoria do Estado de São Paulo e também os membros da minha igreja. Onde está o Estado de São Paulo? Cadê você? Cadê o Estado de São Paulo? Bora, gente, bora. Paulo Eduardo lá atrás, uma bênção, um homem de Deus. Olha aí, eu quero agradecer por cada um de vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus. E aqui nós tivemos um Multiplique em setembro com 400 chilenos. Essa convenção, ela não tem 2.000 batistas, e nós tínhamos 400 pessoas nesse Multiplique. Nós percorremos 3.000 quilômetros em 15 dias, 19 igrejas e 11 congressos, para a honra e glória do nome do Senhor. Há 4 anos atrás, eu sonhava todas as noites com alguém orando em espanhol. Eu pensei comigo, o Senhor vai me levar para a Espanha, não é possível. E então todo dia sonhando, até que o Senhor mostrou que era o Chile que o Senhor tinha plantado no meu coração. Eu amo o Chile. Como é o grito de guerra? Xixi, lelele? Chile! Lelele! Olha aí, povo chileno! E eu quero mostrar a última foto, que é o meu discipulador. Flávio, cadê você? Cadê você, Flávio? Fica em pé. O Flávio é o meu grande amigo. Na pandemia, o Flávio me salvou de mim mesmo. Obrigado, Flávio. O Flávio me ensinou o que é ter uma vida de oração. Me ensinou o que é ter uma vida de leitura da palavra. Me ensinou o que é ter uma vida devocional. O Flávio me ensinou a recalcular a rota, a mudar todo o planejamento estratégico da nossa igreja para ser uma igreja relacional. O Flávio investiu em mim esses últimos 3 anos. E eu quero deixar claro que tudo que ele pediu para fazer eu fiz. Eu sou obediente. Até o dia que ele foi se hospedar em casa, que estava pingando a torneira, ele fez eu trocar a torneira, senão ele ia encerrar o discipulado. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, Flávio. Você é um dos maiores discipuladores que o Brasil tem. Você é um grande homem de Deus, e eu louvo a Deus pela sua vida. Você faz um trabalho de formiguinha e nos bastidores, e centenas de pastores em todo esse Brasil têm sido abençoados por sua causa. Eu louvo a Deus pela sua vida em nome de Jesus. Vamos lá para o texto. Eu nem comecei ainda e tem 17 minutos. Eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre o poder para este tempo. O poder para este tempo. E eu gostaria de pensar numa indagação. O que o poder do Espírito Santo produz em nós, no ser humano, na igreja? O que o poder do Espírito Santo pode produzir na sociedade? Para isso eu quero ir para Atos capítulo 19, verso 1, eu vou abandonar esse controle, vocês cuidam aí para mim atrás, e vamos avante. Atos capítulo 19, verso 1, vamos ler o texto que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Ora, o batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. A gente vai ler mais um pouquinho daqui a pouco. Eu creio que quase todos aqui são conhecedores das Escrituras e teólogos melhores do que eu, então não preciso ficar chovendo no molhado aqui. Todos sabem que esse texto ele narra parte da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, assim como ele havia prometido
aos judeus. Então Paulo volta para Éfeso, e ali ele permanece 3 anos. E quando ele chega naquele lugar, ele se depara com uma cidade que estava mergulhada na idolatria, uma cidade que estava mergulhada na magia negra, um centro de magia. E quando ele olha para aquilo, ele não olha para aquilo como um problema, mas ele olha para aquele povo que sofria, que estava enganado, que estava cego. Ele olha para aquele povo e ele tem misericórdia, compaixão daquele povo. E ele pensa: vou estabelecer aqui uma base missionária. E foi um dos maiores centros de evangelização que nós conhecemos da época. Uma cidade muito conhecida, na época com 300 mil habitantes. Era comparada a Roma, a Corinto, a Antioquia, a Alexandria. E dali o evangelho podia se escoar para tantos outros lugares. Então Paulo dedica a sua vida por 3 anos, ensinando, evangelizando, pregando em todos os lugares. Aliás, o ministério de Paulo é marcado por isso. Mas Paulo só consegue fazer tudo aquilo porque ele era cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Então eu quero fazer uma pergunta para você hoje, para que a gente possa responder essas perguntas. O que o poder do Espírito Santo produz? Em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo de Deus produz conversão. Quando você ouve falar que em tal lugar, naquele lugar A, B, C ou D, está acontecendo algo, que o Espírito Santo de Deus está ali, mas não há conversão, tem alguma coisa errada, é fake news. Porque aonde está o poder do Espírito Santo de Deus? Há conversão de almas, há arrependimento, há mudança de vida. Aonde está o poder do Espírito Santo de Deus? As pessoas fazem uma autoanálise, elas entregam a vida ao Senhor Jesus. Aonde está o poder do Espírito Santo de Deus? O Senhor faz a obra, não só numa vida, mas numa casa, numa família, numa sociedade. E aí, se você pegar comigo um pouquinho da história, e se a gente fizer um comparativo, um paralelo da história, e formos para Marcos capítulo 1, Jesus nos ensina sobre isso. Jesus, ele percorria por toda a Galileia, pregando nas sinagogas, nos povoados, e multidões se convertiam, multidões mudavam de vida. E ainda ele destacou para os discípulos, lá em Marcos capítulo 1, verso 38, foi para isso que eu vim. Aí você vai para Atos, por exemplo, Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, o que a gente vê ali? A gente vê Pedro, depois de ter curado aquele aleijado que ficava na porta do templo, a gente vê Pedro pregando um sermão poderoso. E depois do sermão poderoso que ele prega naquele lugar, por volta de 5.000 almas se converte, se rende ao Senhor Jesus e são batizadas. Então, qual que é a evidência da nossa igreja, do nosso povo estar vivendo uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus? Conversão. É o que acontece aqui em Éfeso também, conversão em massa. E qual que é a lição que nós temos para hoje? Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para que haja conversão. Deixa eu partilhar um testemunho com vocês. Durante 40 anos da minha vida, nascido e criado na igreja, eu descobri que eu não ganhava almas para Jesus. Eu descobri que eu era um missionário, um pastor que pregava no púlpito, mas eu não evangelizava, eu não discipulava vidas. Eu descobri que cada pessoa que entrava no batistério da minha igreja era fruto de discipulado ou do evangelismo de alguém, não meu. Eu aprendi que pastor gera pastor e ovelha gera ovelha, mas é uma mentira. Discípulo gera discípulo. Não importa se você é pastor ou ovelha, porque o pastor, ele não tem DNA de pastor, ele tem DNA de ovelha. O que é um pastor? É uma ovelha líder. E ele tem responsabilidade de ministrar na vida de outros, assim como todo rebanho.
Agora, a maior alegria é quando você começa com relacionamentos intencionais, e você passa na padaria, e você passa no posto de gasolina, e você passa no hospital quando você precisa, e você passa numa farmácia, e você vai se relacionando e vai ganhando aquelas pessoas para Cristo. Logo depois que as padarias abriram para comer lá dentro, eu fiz um compromisso com Deus. Deus disse: eu quero você numa padaria. Eu disse: qual é? Volare. E eu fui para a padaria Volare, e eu fiquei naquela padaria tomando café todo dia, de segunda a quinta, 6 horas da manhã. Pensa num trem que custou caro. Mas eu descobri que para você fazer discípulo, precisa de tempo, precisa de esforço e precisa de recurso. Quer fazer discípulo? Então você vai ter que assistir menos Netflix. Você quer fazer discípulo? Então você vai ter que equilibrar suas finanças para investir na vida de alguém. Quer fazer discípulo? Você vai ter que se esforçar. Eu estou cansado de encontrar pastores que estão encostados no barranco esperando o mundo acabar e dizendo: o ministério é difícil. Ah é? Vai trabalhar na picareta. Por que você não vai ser médico? Trabalhar 48 horas direto? Por que você não vai ser pedreiro? Tem tantas coisas que nós podemos fazer. Pergunta para o Misael como é que é a vida de um médico. Parece que tudo que é para o reino é mais difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se joga nas mãos do Senhor, quando você se coloca nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ganhar almas, você nem percebe as dificuldades. Você começa a olhar vidas. É como uma mãe que levanta na madrugada para sacudir a criança. Toda noite, uma hora aquela criança cresce. E depois que ela cresce, você nem se lembra que passou por tudo aquilo, porque a alegria de ter um filho crescido, maduro, é muito grande. Então invista em gente, invista em pessoas, mas você só vai ver conversão se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Se você se lembrar da passagem de Marcos capítulo 1, você vai ver que uma coisa que marca aquele povo é que eles diziam: olha só, o ensinamento desse homem, que diferente, tem autoridade. E aonde está a autoridade para nós pregarmos, para que haja conversão? No Espírito Santo de Deus. Nas últimas décadas falamos muito sobre a pessoa de Jesus, e que bom que falamos. Falamos muito sobre a graça, e que bom que falamos. Mas nós estamos negligenciando a figura do Espírito Santo de Deus. E é Ele que está aqui, Ele é o penhor, é Ele que opera, é Ele que dirige, é Ele que toca, é Ele que nos diz que precisamos nos arrepender. Sem intimidade com o Espírito Santo não vai acontecer nada. Segunda coisa, o poder do Espírito produz transpiração. O que é isso? Se você observar a partir do verso 8, você vai ver que Paulo, ele pregava com liberdade. Olha lá, verso 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas, sempre tem mais. Alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal dos cristãos. Olha aí, não é coisa nova. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar todo domingo à noite. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Diariamente, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. A partir de Éfeso, o evangelho se espalhou por toda a Ásia. Parecia um vírus gospel. Ele não se intimidou. Ah, não pode pregar aqui? Não, tá bom, eu vou para outro canto. Vocês não vão me calar. O meu desejo de ganhar alma é tão grande que eu vou pregar em qualquer lugar. E não é uma vez por semana não, todo dia. E se nós entendermos que discípulos nós fazemos todos os dias pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos transpirar para fora das paredes, dos portões, das salas, dos templos de nossas igrejas. Está na hora de pararmos de fazer missa para nós mesmos. Eu vou falar para você, tem missa que é mais animada que muitos cultos de nossas igrejas. Eu vou falar uma coisa para você. Tem um lugar que eu vou que parece que o funeral que meu pai faz é mais animado do que alguns cultos.
Quando há poder do Espírito Santo de Deus em nós, nós não paramos, nós não nos calamos, nós nos alegramos, nós vibramos. O Senhor está em busca de igrejas vibrantes, para que as pessoas olhem para nós e elas acreditem que realmente houve uma grande transformação em nós. Quando você vai lá para Marcos capítulo 1, o que acontece lá? Todos ficavam maravilhados com a autoridade do ensino de Jesus. Não era como mestres da lei. Oh, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a gente está cheio de teólogo. Nós estamos fazendo coleção de diploma na parede, mas está faltando fogo, está faltando vida, está faltando paixão por almas. Vou falar um negócio pra você. Esses dias eu vi um videozinho do meu pai. Meu pai com 73 anos está plantando uma igreja aqui no sul de Minas. E eu vi meu pai de joelhos esfregando o chão da igreja para poder fazer a inauguração sexta-feira, agora dia 17. Com 73 anos, minha mãe com 70, meu pai vai de roça em roça, de casa em casa, meus pais vão para evangelizar. E sabe o que está acontecendo ali? O evangelho está transpirando para Ouro Fino, Jacutinga, para São José, para Crisólia. O evangelho está transpirando para aqueles lugares. Aí a gente escuta o pastor falando que vai aposentar com 60 anos. Eita, larga a mão de ser preguiçoso. Aposentadoria, não tem aposentadoria aqui, minha gente. Esses dias eu convidei meu pai para pregar lá no dia do idoso, e depois quase que eu me arrependi. Porque ele foi pregar lá no dia de idoso, eu pensei que ele ia trazer uma mensagem assim de parabéns, idosos. Ele disse para os idosos: vocês têm que trabalhar. Os idosos tudo meio manco, acho que ficaram meio preocupados, que tem que trabalhar. Aí ele falava assim para os idosos: você recebeu a aposentadoria? Não tem nada para fazer? Vai discipular, vai orar. Você está na cama, cata o celular e manda áudio. Tem que transpirar o evangelho do jeito que dá. Eu me lembro do maior missionário que nós tivemos lá na nossa igreja, irmão Lázaro Ferreira Filho. Durou 100 anos aquele homem, podia ter durado 200. 100 anos de idade. Sabe o que aconteceu depois que ele teve um AVC? Que ele não podia mais caminhar. Ele era carregado até o centro de reabilitação por um outro irmão que tinha problema na perna. Aí é um aleijado levando o outro aleijado. Só que um tinha problema na perna esquerda, outro na direita, então um encostava no outro e ia. Você está rindo, mas está rindo que não é você. Depois esse irmão Lázaro piorou. Claro, gente, encostou no 100 anos. Aí a alegria dele era que a família colocava ele no ponto de ônibus. Ele passava o dia no ponto de ônibus pregando. Uma pessoa não podia moscar no ponto de ônibus. Se alguém parasse no ponto de ônibus, saía crente. Aí a gente tem gente com 20, 30, 40, 50, 60 anos pensando em parar. Oxe, nós não vamos parar nem no céu. E se você não mudar, você vai parar no inferno. Porque crente que é crente tem prazer em pregar o evangelho. Se não tem prazer, precisa ver se é crente. O que nós precisamos fazer nos dias de hoje? Nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos invadir todos os setores da sociedade. Nós precisamos atrair a sociedade até nós. Nós precisamos exalar o bom perfume do Senhor. Nós precisamos invadir o inferno para resgatar almas. Sabe qual é o problema? Constantino botou na cabeça do povo que essa questão de igreja, ela está como se ela tivesse assim, atrás de uma porta, e a porta fosse muito poderosa, e o diabo não entra naquela porta, a igreja está protegida ali dentro. Mas o texto, não tem texto que fala isso. O texto diz que a igreja, ela vai avançando. É as portas do inferno que não consegue aguentar a igreja chegando, entrando para resgatar vidas. Nós temos que meter o pé na porta do inferno, arrebentar a porta do inferno para resgatar vidas. Saquear o inferno. Deixa eu falar uma coisa, você vai desistir mesmo do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho?
seu patrão. Você não pode desistir dele. Você precisa entender que muitas vezes as reações que ele tem não é dele. Muitas pessoas precisam de libertação, e nós vamos falar disso daqui a pouco, se der tempo, porque eu já estou devendo 7 segundos. Terceiro lugar, o poder do Espírito Santo produz milagres. Olha o verso 11. Você está no Congresso Batista? Tá. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças. Quem que fazia milagres extraordinários? Deus. Por meio de quem? Paulo. A gente tem medo até de orar para alguém que está enfermo. A gente vai orar para alguém que está na UTI, e a gente ora mais ou menos assim. Olha quanta fé. Pai, o Senhor é soberano. E eu tenho medo, né? Falta falar isso. O Senhor é soberano. Mas fica só nisso. Não, quando você for orar para alguém enfermo, você diga assim: Pai, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é poderoso. O Senhor cria as coisas do nada. O Senhor criou o universo. O Senhor criou essa vida no ventre da mãe dela. E o Senhor tem poder para restaurar. O Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder para tirar essa pessoa do leito. Mas nós nos submetemos à tua vontade. Aí sim. Aí valeu. Ano passado, começo do ano passado, eu fui chamado para ir orar para uma irmã. Irmã Maria Senhora. E aí as filhas ligaram, falaram: olha, minha mãe está 6 meses na cama, não anda mais, teve um diagnóstico difícil. Para levar ao banheiro dá um trabalho. E eu fui lá orar, com aquela fé miserável. Aí eu olhei a mulher daquele jeito, espertão que eu sou. Falei: vocês poderiam levar a irmã Maria para a sala, para a gente ficar mais confortável? Irmão, você sabe o que é pegar uma pessoa que não anda e carregar até na sala, num corredor estreito? Então atenção, pastores, não faça isso, não cometa esse erro. A mulher caiu no meio do corredor e ficou no chão. E aí eu já vi que eu comecei errado. E as filhas chorando, e o marido chorando. E eu falei: agora não vai nem para frente nem para trás, o que eu faço? Eu não tive coragem de orar. Eu fiquei 40 minutos orando por mim, para eu ter fé para orar para ela. É verdade. E Deus é tão bom que num dado momento a Sheila começou a orar: Senhor, dá direção para o pastor. Tipo, esse cara está desnorteado, ele não sabe o que faz. É duro. Aí ela orando, a filha orando, todo mundo chorando, todo mundo tremendo, e a irmã Maria no chão. Do nada eu ouvi uma voz: eu quero curar ela. Eu não falei mais nada. As únicas palavras que eu disse foi: Irmã Maria Senhora de Aguiar Silva, em nome de Jesus, levanta e anda. E a mulher levantou, andou e começou a pular e dançar e bater nas paredes do corredor. E ela começou a andar e correr. E não coube, não teve sala, não teve corredor. Ela saiu para a rua e começou a tocar a campainha das vizinhas. Eu falei: pronto, a mulher curada, agora vai morrer atropelada. Porque ela estava atravessando a rua sem olhar nada, e aquele trem tudo. E eu falei: meu Deus, segura os carros. E foi um testemunho. A vizinhança toda viu que Deus tem poder para isso. Recentemente, numa vigília da nossa igreja, numa manhã com Deus, um irmão chamado Antônio dos Santos, Antônio Alves dos Santos, ele andava de muleta, faltava um pedaço de osso no joelho dele, e nós estávamos lá orando. Pastor Rodrigo foi testemunho ocular disso. Eu pedi para o pastor Rodrigo: ali o pastor Rodrigo. Falei: pastor Rodrigo, pega um violão. E o pastor Rodrigo veio tocar violão. Não me pergunta por quê, eu só falei: pega o violão. E ele começou a tocar, e nós começamos a ministrar. Ninguém viu o que estava acontecendo, porque estava todo mundo orando, cada um para o seu lado. E na hora não aconteceu nada. No outro domingo, o irmão Toninho vem andando para a igreja, sem muleta, sem nada. Irmão Toninho, o que aconteceu? Não sei, vou fazer exame. Fez exame, nasceu o osso. Como que pode nascer um osso?
Ah, pastor, eu não creio. Ah, então você está no lugar errado. Vou dar alguns endereços para você e esse aqui não é o seu. Porque aqui é lugar de gente que crê em milagres. Você olha para Jesus, o que Jesus fazia? Vai lá em Marcos capítulo 1 para você ver. Ele cura a sogra de Pedro, não cura? E é sogra ainda, e cura. Depois que ele cura a sogra de Pedro, todo mundo colocou no Instagram, todo mundo mandou zap para todo mundo ver, a cidade inteira, e fez fila, e ele curou muita gente, diz o texto. A ponto de ele não conseguir mais ficar na cidade, e ele ter que ir para um lugar desértico, porque a multidão era muita, ele estava atrapalhando o trânsito. O guardinha estava lá, tinha mais o que fazer com Jesus. E aí o texto diz que o povo foi até Jesus, e ele continuou curando. Aí vem um grupo de teólogos dizendo que isso aí era só para a igreja primitiva. É mentira do inferno, não acredita neles. O Senhor continua fazendo milagre. Eu sou um milagre. A minha mãe teve rubéola quando ela estava grávida de mim. O médico mandou abortar, ela não abortou. O médico disse que eu nasceria com problemas de má formação e com retardamento mental. Eu nasci perfeito e... Mas o Senhor está completando a obra. Ai, ai. É, gente, Jesus faz. Agora o que eu e você precisamos fazer? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como é que se enche do Espírito Santo? Ah, você lê a Bíblia, você sabe. Tem que ter uma vida de oração. Tem que ter intimidade com Deus. Em vez de você ficar ouvindo uns trem que não deve, salmos, cânticos, hinos espirituais. Lembra? É assim que se enche do Espírito Santo. Em vez de ficar falando abobrinha, fofocando a vida dos outros, murmurando, reclamando da convenção, vai trabalhar. Passa o dia cantando. Acorda cantando. Faz um dó para mim, irmão. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Agora é o seguinte. A gente precisa entender o que Deus está falando. Aí tem uma hora que ele fica quietinho. E aí? Quando ele fica em silêncio. Ele tá dormindo? Ah, é isso aí. Aí a gente tem que fazer o quê? Declare comigo assim, olha só. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E Ele está fazendo. Quando
caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Irmãos, Deus não faz milagre no meio de murmuração. Então, que em todo tempo você possa viver um tempo de milagre, um tempo de libertação com o Senhor, em nome de Jesus.